Bom, pessoal, para a gente começar a falar de eletrônica, a gente vai começar falando sobre a eletricidade, né? Como ela pode se manifestar de diversas formas diferentes. Então tem aqui uma bateria, né, onde eu posso produzir, se eu quiser, a partir de algumas peças que eu tenho aqui, eu posso produzir movimento, né? Eu posso, através dessas coisas, produzir, se eu quiser, produzir luz, né? Produzir luz. E eu posso até produzir também som. Mas aí o que é que está por trás de tudo isso, né? Aqui eu tenho um positivo, tenho um negativo, tenho alguma coisa que tem um 9 aqui, um número, ou 9V, alguma coisa. O que é que quer dizer isso tudo? Vamos começar entendendo do básico, né? E a partir do decorrer aqui do nosso canal, dos nossos vídeos, a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona essa eletricidade e aprender a controlar ela com a eletrônica. Vamos lá? Então, galera, vamos entender aqui o conceito de corrente e de tensão elétrica de uma forma didática, digamos assim. Então vamos lá, imagine que você tem um reservatório que tem uma certa quantidade de água, né? E você tem um reservatório superior, uma caixa d'água, digamos assim, que está a uma certa altura desse reservatório inferior. Essa caixa sempre é mantida cheia através de um sistema de bombeamento, né? E assim a gente tem, né, a partir daquela quantidade de água que tem lá em cima e a quantidade que tem lá embaixo, né, a gente tem uma energia potencial, né? Essa água ela pode descer através da gravidade, pode vir através de um chuveiro, pode, né, impelir uma força ali, né, através do movimento dela de cima para baixo, né? Ou pode exigir uma força, né, que vai ser o movimento de levá-la de baixo para cima. Então imagine se eu conecte um cano, né, na parte inferior da caixa d'água, a uma certa altura dela, e esse cano ele vai estar lá jorrando água. Então a gente gerou aqui no fluxo, né, nesse sisteminha aqui, uma corrente, né, uma corrente de água. Então eu estou fazendo água circular. Então à medida que passa uma certa quantidade de água durante o tempo, né, no cano, eu tenho o estabelecimento ali de uma corrente. Na eletricidade, vamos supor que a gente vai ter lá uma tensão elétrica, né? Uma força elétrica em potencial naquele ponto superior da minha caixa d'água e no inferior também, né? Apesar de não aparecer o nível aqui. Mas o que é que vem a ser a tensão elétrica, né? A tensão, ou DDP, ela é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então imagine aí se eu tenho uma caixa d'água situada a uma altura A, né? E eu tenho o nível da água B que está lá embaixo. Vamos supor aí que o ponto eles estejam distantes, né, entre si, né, uma distância aí de 10 metros de altura. Ou seja, o ponto B ele está no nível 0 metros, e o ponto A está no nível 10 metros. Então a diferença que existe entre o ponto A e o ponto B vai ser uma diferença de 10 metros. Então eu tenho uma diferença de potencial aí de 10 metros. Na eletricidade, imagina que eu tenho uma bateria e ela tem um terminal lá positivo e um terminal negativo. Estou vendo aqui que já é uma bateria de 9 volts. Imagina aí se eu conecto, como a gente fez no experimento inicial aqui, ligou lá uma bateria para acender uma lâmpadazinha qualquer ou qualquer outra coisa. Quando eu faço essa conexão, eu estou estabelecendo aí nos fios uma corrente também, né? Só que é uma corrente, ao invés de água, como a gente viu no exemplo anterior, é uma corrente de cargas elétricas que circulam aí no nosso circuito. A gente vai chamar isso aqui agora de circuito elétrico. E aí a gente tem dois terminais na nossa bateria, um que tem um mais e outro que tem um menos. Então imagina que o terminal que tem o mais, ele tem um nível de energia de 9 volts, né? E o terminal do menos tem um nível de energia de 9 volts. A tensão elétrica vai ser a diferença de potencial entre esses dois terminais. Ou seja, eu tenho a tensão do ponto positivo, que é 9, menos a tensão do ponto negativo, que é 0, o que me dá uma tensão de 9 volts. Associou aí as coisas? Então, vamos pensar nesse sentido.
E aí, se a gente tivesse, né, uma lupa especial, alguma coisa assim, que a gente pudesse enxergar lá o movimento das cargas elétricas nos nossos fios, nossos condutores, a gente veria assim um movimento aí, né, de uma coisa que sai do positivo, as cargas saem do positivo da bateria, passam pela lâmpada, né, e retornam através do negativo e assim ficam circulando. Então, o nome desse movimento, desse fluxo que a gente tem aí, né, ordenado de cargas elétricas, é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, está aí explicado os conceitos de tensão e corrente elétrica de forma bem prática. Ah, mas o que é esse V aí? O que é que tem a ver esse V aí depois de 9 e tudo mais? Bom, essa coisinha aí, a tensão, ela tem uma unidade. Igual a altura lá, ela é dada em metros, a gente tem uma tensão que ela é dada em volts, né? E o símbolo sempre vai ser essa letrinha V. Isso surgiu devido a esse cara aí, né? Que é o Alessandro Volta, que aí eu deixo livre para você pesquisar um pouquinho mais sobre a história dele. A fonte, a tensão, né, ela está presente aí em várias coisas, nas baterias, né, que a gente usa aí para várias coisas, bateria de carro, por exemplo, num painel solar, nas pilhas, né, que tem uma tensão lá de 1,5 volt, né, e na rede elétrica que a gente recebe uma energia nas casas da gente de 220 volts. Assim como a tensão elétrica, a corrente elétrica também tem uma unidade, né? É uma quantidade de corrente elétrica, ela é medida em amperes, que veio também por conta do nome de algum cientista, alguma pessoa que pesquisou sobre isso no passado. No caso, o André Ampère. E aí nós vimos que a corrente é esse fluxo, né, de cargas elétricas que sai do positivo, né, faz algum efeito ali no circuito, retorna pelo negativo e fica circulando, formando assim de fato um circuito. Mas aí já ficam os questionamentos. Essa corrente ela só pode sair do positivo e voltar pelo negativo? Será que ela pode ter um caminho diferente a percorrer? São coisas que a gente vai explorar nos próximos vídeos. Então essa foi uma iniciativa do canal Circuito Eletrônico, né? Você pode deixar seu like, pode se inscrever se você quiser. Tá? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. E até o próximo.